Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 2 de julho, com a nossa Academia Espiritual. Que bom ter você, ter a sua companhia para a meditação da Palavra de Deus e o fortalecimento da musculatura da nossa alma. Vamos então à Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13, nesta sexta-feira da 13ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, só a misericórdia de Deus pode salvar. Só a misericórdia de Deus pode salvar, não no sentido simplesmente que Deus se torna bonzinho e vai salvar a todos, mas é quando nós acolhemos a misericórdia de Deus e quando também aprendemos da misericórdia de Deus. O Evangelho de hoje nos desconcerta, porque nós poderíamos até olhar num primeiro plano e dizer assim: nossa, mas esses homens, fariseus, mestres da lei, são muito inconsequentes. Como é que tem coragem de olhar para Jesus e falar dessa maneira? Nós estamos olhando de fora, de uma perspectiva muito exterior, porque no fundo, em outras circunstâncias nós agimos também assim. Como nós temos dificuldade de aceitar os outros, como nos é muito fácil rotular as pessoas. E o pior, vemos aqui no Evangelho como que esses fariseus vêm, mas não têm coragem de ir até Jesus e dizer: "Ô mestre, peraí, a nossa lei é muito clara, nós devemos seguir desse modo, e olha o que você está fazendo, olha como você está agindo." Não, eles foram até os discípulos, viram Jesus fazer isso e foram perguntar para os discípulos, um meio de conversa fiada. Por que o mestre de vocês está fazendo isso? Por que o mestre de vocês não age da forma correta? O problema é esse, não foram também corajosos para ir a Jesus discutir com ele sobre sua atitude. E aí nós percebemos que de fato a nossa atitude, as nossas ações nem sempre passam muito distantes disso. Nós também conversamos de atitudes que entendemos errado ou de julgamentos que fazemos dos outros, mas raramente com a própria pessoa. Fazemos isso com outras pessoas, criticamos, julgamos, condenamos, E então deixamos de praticar
a misericórdia de Deus para com os outros. Somos chamados a tomar consciência de que nós fomos perdoados, que nós somos pecadores e que em nós Deus age com misericórdia. Então, o primeiro passo é esse, tomar consciência de que somos alvo da misericórdia de Deus, porque nós somos marcados pelo pecado. E aprender com Jesus a fazer gestos de misericórdia. É o que Nosso Senhor alega no final, retomando um texto bíblico. Aprendei, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. E fazer misericórdia, ter gestos de misericórdia, não é a gente vai sair por aí fazendo coisa grandiosa, mas é nesses combates do dia a dia, nesses entraves, nessas situações em que nós somos colocados à prova para julgar, para criticar os outros, para criar argumentos contra a atitude dos outros, que às vezes nós estamos vendo só um lado, só uma verdade, mas não o todo da circunstância. Então nós temos que aprender a ter gestos de misericórdia, porque só pela misericórdia nós seremos salvos e só na misericórdia Deus vai nos salvar. Agora, a atitude de Jesus também nos faz ver como nós, seres humanos, não gostamos ou não buscamos compreender verdadeiramente as ações de Deus. Jesus vai fazer uma atitude de misericórdia, levar a comunhão, a proximidade com Deus, aquele homem, e tão grande foi que ele se tornou discípulo de Jesus, de Levi. Então, Mateus, o evangelista que nos está contando este próprio fato. E os judeus, então os fariseus aqui especificamente, compreenderam a ação de Jesus. Aí a gente olha e fala assim, mas eles estão errados. Bom, mas será que nós também não temos atitudes de incompreensão pela ação de Deus? Quantas e quantas vezes coisas acontecem na nossa vida, situações e situações, e a gente reclama de Deus. Deus podia ter feito desse jeito, Conforme o ditado, se faz sol, nós queremos chuva. Se faz chuva, nós queremos sol. Se faz frio, nós queremos calor. Se faz calor, nós queremos frio. No fundo também, as atitudes de Deus, muitas e muitas vezes, são incompreendidas por nós, no sentido de que nós temos dificuldade de aceitar a ação verdadeira de Deus, de aceitar como Deus faz as coisas. Era difícil entender como que Jesus podia se misturar com aquela gentalha, pecadores, enquanto que os outros puros não se misturavam. Mas Jesus se coloca no meio deles, por quê? Porque veio anunciar e trazer a salvação. Mas essa salvação que Jesus veio anunciar e trazer, ela não se dá simplesmente na fala. Gente, eu vim aqui, quero anunciar o reino de Deus para vocês, converta dos seus pecados e venham para cá, vocês vão viver desse jeito. Nós sabemos que isso não funciona nem com nós, às vezes entra no ouvido e sai no outro. Jesus fazia o anúncio da salvação mediante a partilha de vida. Ele se aproximava daquelas pessoas, entrava na vida delas, fazia comunhão de vida com elas e assim iniciava esse processo de transformação. Jesus afirma isso: eu vim para os pecadores, para os doentes. Ele veio resgatar e salvar. Nenhum médico vai atender à distância, vai atender por correspondência. A não ser uma situação urgente, mas ele precisa de algumas informações a respeito. Jesus veio para curar e ele então se aproxima, vê as nossas dores, toca nas nossas dores para nos salvar.
ele não tem preconceito, ele não perdeu a esperança e a fé em nós. E então se aproxima com misericórdia. Essa presença de Jesus em meio aos pecadores não causa mal, né? Ao contrário, Jesus ali no meio deles também não está simplesmente apoiando o pecado deles, mas Jesus está colocando-se próximo com misericórdia, e essa proximidade revela em seus corações a malícia e exige de quem se faz próximo de Jesus a conversão de vida. E vamos agora à nossa academia espiritual. 3 passos para fortalecer a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Você é convidado, se puder, acender uma vela, invocar o Espírito Santo, expedir os seus dons, fazer um silêncio amoroso na presença de Deus, quem sabe escolhendo uma música que te ajude a silenciar o coração. No segundo passo, o aquecimento. Reflita: como é que eu me comporto em relação aos outros? Eu olho os outros, eu julgo, eu condeno, eu já tiro conclusões? Tenho esse vício de julgar, de falar mal dos outros? Terceiro passo, treinamento. Reconhecer a doença e o pecado no seu coração, que te leva a necessitar do perdão e da misericórdia de Deus. Reza então pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Se você puder hoje, quem sabe, reze o texto da misericórdia, ou pelo menos uma dezena do texto da misericórdia, pedindo misericórdia e perdão na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.